E se o maior obstáculo para o seu sucesso não for a concorrência, nem o mercado, nem as suas circunstâncias? E se o inimigo que você deve combater todos os dias viver dentro da sua própria cabeça? E se a sua ambição, a sua confiança e a sua crença em si mesmo pudessem ser o seu veneno mais perigoso? Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. Agora, vamos ao resumo. Em todas as grandes histórias, em todos os mitos, em todas as religiões, o herói sempre enfrenta um grande adversário. Um dragão, um monstro, um vilão que representa a escuridão. Nós amamos essas histórias porque elas refletem nossa própria jornada. Todos nós temos adversários a enfrentar. Mas a cultura moderna nos ensinou a procurar esse inimigo no lugar errado. Nós o procuramos em nossos chefes, em nossos concorrentes, no sistema, nas injustiças do mundo. Nós olhamos para fora. Ryan Holiday, em seu livro profundamente sábio e brutalmente honesto, O Ego é Seu Inimigo, nos oferece uma verdade atemporal, emprestada dos antigos filósofos estoicos. O maior inimigo que você jamais enfrentará é o seu próprio ego. Este livro não é sobre o ego no sentido freudiano, não é sobre o id ou o superego. Holiday define o ego de uma forma muito mais prática e perigosa. O ego é a nossa crença doentia em nossa própria importância. É a arrogância, é a ambição egocêntrica. É a necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser melhor que os outros. É a voz em nossa cabeça que nos sussurra que somos especiais, que merecemos mais, que as regras não se aplicam a nós. E essa voz, argumenta Holiday, é a arquiteta de nossa autodestruição. O ego é o inimigo em todas as fases de nossa jornada. Quando estamos aspirando a algo, o ego nos tenta com orgulho e o falatório, em vez da ação humilde e do trabalho duro que é necessário agora. Ele nos diz que somos bons demais para começar de baixo. No sucesso, quando finalmente alcançamos um objetivo, o ego é ainda mais perigoso. Ele nos sussurra que chegamos lá sozinhos, que somos gênios, que agora estamos acima dos outros. Leva à complacência, à paranoia e à incapacidade de continuar aprendendo. O sucesso, paradoxalmente, é o momento em que o ego tem mais poder para destruir tudo o que construímos. E no fracasso, quando inevitavelmente enfrentamos retroversos e derrotas, o ego torna a experiência insuportável. Ele transforma um fracasso situacional em uma crise de identidade. Eu fracassei se torna eu sou um fracasso. Ele nos enche de vergonha, nos faz culpar os outros e nos impede de extrair a lição valiosa que cada fracasso oferece. O antídoto para o ego não é um único truque. É uma filosofia de vida. É uma prática constante de humildade, realismo, propósito e trabalho focado. Vamos explorar as estratégias específicas para combater o ego em cada uma dessas 3 arenas. A fundação, definindo o inimigo. Para combater um inimigo, primeiro você precisa identificá-lo. O que é exatamente este ego do qual o Holiday fala? Não se trata de confiança. A confiança saudável é baseada na realidade, na competência, na autoconsciência. A confiança é sobre eu sou capaz. O ego, por outro lado, é sobre eu sou melhor. A confiança é silenciosa e segura. O ego é barulhento, inseguro e precisa de validação constante. O ego é aquela parte de nós que anseia por reconhecimento externo. É aquela parte que se ofende facilmente, que precisa estar certa, que compara constantemente, que se sente intitulada a um tratamento especial.
é a voz que se concentra no que os outros pensam em vez de se concentrar na tarefa em questão. Holiday estrutura o livro em torno das 3 fases da jornada de qualquer pessoa ou projeto: a aspiração, o sucesso e o fracasso. Em cada uma dessas fases, o ego se manifesta de maneiras diferentes, mas igualmente destrutivas. Na aspiração, quando estamos no início de nossa jornada, o ego é o que nos faz falar em vez de fazer. Ele nos convence a sonhar acordado com a glória futura, em vez de fazer o trabalho humilde e não glamuroso que é necessário agora. Ele nos diz que somos bons demais para começar de baixo. No sucesso, quando finalmente alcançamos um objetivo, o ego é ainda mais perigoso. Ele nos sussurra que chegamos lá sozinhos, que somos gênios, que agora estamos acima dos outros. Leva à complacência, à paranoia e à incapacidade de continuar aprendendo. O sucesso, paradoxalmente, é o momento em que o ego tem mais poder para destruir tudo o que construímos. E no fracasso, quando inevitavelmente enfrentamos retroversos e derrotas, o ego torna a experiência insuportável. Ele transforma um fracasso situacional em uma crise de identidade. Eu fracassei se torna eu sou um fracasso. Ele nos enche de vergonha, nos faz culpar os outros e nos impede de extrair a lição valiosa que cada fracasso oferece. O antídoto para o ego não é um único truque. É uma filosofia de vida. É uma prática constante de humildade, realismo, propósito e trabalho focado. Vamos explorar as estratégias específicas para combater o ego em cada uma dessas 3 arenas. Primeira arena: o ego na aspiração. Todo grande objetivo começa com a aspiração, o desejo de alcançar algo, de se tornar alguém. É nesta fase inicial que o ego lança suas primeiras e mais sedutoras armadilhas. A armadilha do falatório versus a ação. O ego adora falar. Falar sobre nossos grandes planos nos dá uma dose instantânea de validação. Quando contamos aos nossos amigos sobre a empresa que vamos fundar ou o livro que vamos escrever, recebemos elogios e admiração. E nosso cérebro confunde essa validação social com o progresso real. Sentimos-nos bem, como se já tivéssemos realizado algo, quando, na verdade, não fizemos nada além de mover o ar com nossas palavras. Holiday adverte que falar é um substituto barato para fazer. O verdadeiro aspirante não se concentra em anunciar suas ambições. Ele se concentra no trabalho. Ele sabe que o trabalho é o que importa. O trabalho é o que cria o valor. O trabalho é o que o tornará melhor. O ego quer o crédito. O aspirante humilde quer a habilidade. A prática aqui é simples, mas difícil. Mantenha seus planos para si mesmo. Resista à tentação de buscar validação precoce. Deixe que seus resultados falem por si. Concentre toda a sua energia não em construir uma imagem, mas em construir a coisa real. Como diz o velho ditado, não diga às pessoas seus planos, mostre a elas seus resultados. A estratégia da tela em branco. Quando somos jovens e ambiciosos, nosso ego nos diz que devemos ser a estrela do show imediatamente. Queremos ser o mestre, o visionário, o líder. Sentimos que somos bons demais para começar de baixo, para fazer o trabalho chato ou o servil. Isso é um erro catastrófico. Holiday adverte que introduz uma das ideias mais poderosas do livro, a estratégia da tela em branco. A estratégia é esta: quando você está no início de sua carreira, encontre pessoas ou organizações que já são bem-sucedidas e estão fazendo um trabalho que você admira. E então, faça de tudo para que o sucesso delas seja a sua prioridade. Subjugue seu próprio ego, torne-se sua tela em branco. Seu objetivo não é conseguir crédito. Seu objetivo é ajudar a criar uma tela para que eles, os mestres, possam pintar sua obra-prima. Limpe o caminho para eles, facilite o trabalho deles. Antecipe suas necessidades, faça o trabalho que ninguém mais quer fazer. Torne-se indispensável. O que acontece quando você faz isso? 2 coisas incríveis. Primeiro, você ganha uma educação inestimável. Ao estar perto de mestres em seu ofício, você aprende observando. Você absorve conhecimento e habilidades.
que levaria anos para aprender sozinho. Segundo, você constrói uma rede de contatos poderosa e ganha a confiança de pessoas influentes. As pessoas para as quais você limpou o caminho se lembrarão de você. Quando chegar a sua hora de brilhar, elas serão seus maiores defensores. Esta estratégia é o oposto direto do que nosso ego quer. O ego quer ser o centro das atenções. A estratégia da tela em branco exige que você seja invisível. O ego quer o crédito. A estratégia da tela em branco exige que você dê o crédito a outros. Mas é o caminho mais rápido e seguro para a maestria e o sucesso a longo prazo. Encontre alguém para quem você possa ser uma tela, e você acabará com uma obra-prima própria. A importância de ser um estudante perpétuo. O ego nos diz que já sabemos o suficiente. Ele odeia a ideia de parecer ignorante. Uma pessoa verdadeiramente eficaz, no entanto, nunca para de aprender. Ela abraça a mentalidade de ser um estudante perpétuo. Isso significa que não importa o quão sucedido você se torne, você sempre permanece humilde o suficiente para saber que há mais a aprender. Isso significa procurar mentores, significa ler constantemente, significa fazer perguntas em vez de apenas dar respostas. O grande mestre de artes marciais Frank Shamrock tinha uma regra que ele ensinava a todos os seus alunos, chamada plus, minus, equal. Para continuar crescendo, você precisa ter 3 tipos de pessoas em sua vida. Alguém plus, alguém acima de você, um mentor que possa te ensinar, alguém minus, alguém abaixo de você, um aluno a quem você possa ensinar, o que solidifica seu conhecimento, e alguém equal, alguém no seu nível, um parceiro de treino, com quem você pode lutar e se desafiar. O ego só quer cercar-se de pessoas minus, para que possa se sentir superior. A humildade busca ativamente pessoas plus e equal, porque o objetivo não é se sentir bem, e sim ficar bem. Para ter sucesso na aspiração, mate o seu ego e permaneça um estudante. Segunda arena: o ego no sucesso. Paradoxalmente, o momento mais perigoso para o ego não é durante a luta, mas após a vitória. O sucesso é um inimigo traiçoeiro. Ele nos sussurra ao ouvido que somos especiais, que somos gênios, que somos invencíveis. E se ouvirmos, ele nos prepara para uma queda catastrófica. Conquistar o ego quando se está no topo é uma das tarefas mais difíceis da vida. A armadilha da complacência e do orgulho. Quando alcançamos o sucesso, o ego começa a reescrever a história. Ele minimiza o papel da sorte, minimiza a ajuda que recebemos de outros, minimiza os fracassos ao longo do caminho. Ele cria uma narrativa limpa e heróica de que chegamos lá sozinhos, através de nosso próprio brilhantismo singular. E nós começamos a acreditar nessa história. Isso leva à complacência. Paramos de fazer as coisas que nos tornaram bem-sucedidos em primeiro lugar. Paramos de trabalhar duro. Paramos de aprender. Paramos de ouvir. Acreditamos que agora estamos acima do trabalho árduo. Isso também leva ao orgulho e à paranoia. Começamos a nos sentir ameaçados por jovens talentos que podem ofuscar nosso brilho. Ficamos isolados, com medo de que outros roubem nossas ideias secretas. O ego que antes era ambicioso agora se torna defensivo. Seu único objetivo é proteger o status que alcançou. Holiday usa a história de Howard Hughes, o bilionário aviador e cineasta. Hughes alcançou um sucesso inimaginável em sua juventude. Ele era um gênio, um visionário, mas seu ego o consumiu, e ele se tornou tão paranoico, tão isolado, tão convencido de sua própria importância, que passou as últimas décadas de sua vida como um recluso miserável, prisioneiro de suas próprias obsessões. Seu sucesso o destruiu. A necessidade de sobriedade e sistemas. O antídoto para o ego no sucesso é a sobriedade. É a capacidade de manter uma perspectiva clara e realista, mesmo em meio aos aplausos. Generais romanos, ao retornarem de uma grande vitória, realizavam um desfile triunfal, mas, segundo a lenda, eles tinham um escravo que ficava atrás deles no carro, sussurrando continuamente em seu ouvido: "Respice post te, ruminem te memento." Olhe para trás, lembre-se de que você é apenas um homem. Este era um mecanismo para manter seu ego sob controle no auge de sua glória.
Precisamos criar nossos próprios mecanismos. Uma maneira de fazer isso é permanecer um estudante, como discutimos anteriormente. Manter sempre a humildade de saber que há mais para aprender. Outra maneira é focar na próxima tarefa. Não descanse sobre os louros. O sucesso de ontem não garante o de amanhã. O que importa é o trabalho que está à sua frente agora. E, crucialmente, você deve ter sistemas e processos. Quando você é bem-sucedido, a complexidade aumenta. Você não pode mais confiar apenas em seu talento ou intuição. Você precisa de sistemas para gerenciar seu tempo, suas finanças, seus relacionamentos. Um sistema é humilde. Ele funciona independentemente de como você se sente. É a estrutura que o mantém no caminho certo quando seu ego te desvia. Ser ou fazer? Finalmente, Holiday nos apresenta uma pergunta poderosa do coronel da Força Aérea John Boyd. Ser ou fazer? Na vida, você tem uma escolha. Você pode escolher ser alguém, ter o título, o status, o reconhecimento. Ou você pode escolher fazer algo, focar na missão, no trabalho, na contribuição. O ego está obcecado em ser. Ele quer o cargo de CEO, o prêmio, a admiração. A pessoa sem ego está obcecada em fazer algo. Ela quer construir uma grande empresa, criar uma obra de arte, resolver um problema importante. O título é secundário ao trabalho. Quando você se concentra em fazer, o sucesso e o reconhecimento muitas vezes vêm como um subproduto. Mas quando você se concentra apenas em ser, você muitas vezes toma atalhos e compromete a qualidade do trabalho, e o sucesso verdadeiro nunca se materializa. No sucesso, sempre se pergunte: estou fazendo isso para ser alguém ou para fazer algo? A resposta a essa pergunta manterá seu ego sob controle. Terceira arena, o ego no fracasso. Ninguém escapa do fracasso. Não importa o quão talentoso ou bem-sucedido você seja, em algum momento você enfrentará adversidades, contratempos e derrotas. É nesses momentos de fracasso que o ego se torna nosso inimigo mais cruel. Quando falhamos, o ego transforma o evento em uma crise de identidade. Um projeto fracassado não é apenas um projeto que não deu certo. Para o ego, significa: eu sou um fracasso. Uma rejeição não é apenas uma incompatibilidade. Para o ego, significa: eu sou indesejável. O ego se recusa a aceitar a responsabilidade e, em vez disso, procura culpa. Ele culpa os outros. Foi culpa do meu chefe, do mercado, da economia. Ou ele se volta para dentro com uma vergonha paralisante. Eu sou estúpido. Eu não sou bom o suficiente. Em ambos os casos, o ego nos impede de fazer a única coisa que realmente importa após um fracasso: aprender. A pessoa com o ego sob controle aborda o fracasso de uma maneira totalmente diferente. Ela não o torna pessoal. Ela o vê como feedback, como uma lição, como uma parte necessária do processo de crescimento. Ela separa o resultado do evento de sua identidade. A estratégia falhou, não eu. Tempo vivo versus tempo morto. A estratégia mais poderosa para lidar com o fracasso é o conceito de tempo vivo versus tempo morto. Quando enfrentamos um grande revés, perdemos o emprego, terminamos um relacionamento, falimos um negócio, entramos num período de espera, um período de limbo. Nesse período, temos uma escolha. Podemos escolher que seja tempo morto. Este é o tempo que passamos nos queixando, sentindo pena de nós mesmos, culpando os outros, esperando que algo mude. É tempo passivo, é tempo desperdiçado. Ou podemos escolher que seja tempo vivo. Este é o tempo em que, apesar das circunstâncias difíceis, tomamos a decisão de usar cada segundo para melhorar. É o tempo que usamos para aprender uma nova habilidade, para ler, para fazer exercícios, para construir novas relações, para nos preparar para a próxima oportunidade. A história de Malcolm X é um exemplo poderoso disso. Condenado à prisão, ele poderia ter deixado que estes anos fossem tempo morto, apodrecendo em uma cela com raiva e ressentimento. Em vez disso, ele escolheu que fosse tempo vivo. Ele transformou sua cela em uma universidade. Ele lia vorazmente no dicionário, na biblioteca da prisão. Ele aprendeu sobre história, filosofia, religião,
Ele treinou suas habilidades de debate. Ele entrou na prisão como um criminoso de rua. Ele saiu como um dos líderes intelectuais e oradores mais poderosos de seu tempo. Ele não controlava a sua situação, mas controlava a sua resposta a ela. Ele transformou o fracasso em uma incubadora para seu futuro sucesso. Quando você fracassa, você tem essa mesma escolha. Você vai deixar que seja tempo morto? Ou você vai transformá-lo em tempo vivo? O esforço é suficiente. Finalmente, para superar o medo do fracasso que nosso ego cria, devemos redefinir o que significa sucesso. Em uma cultura obcecada por resultados, tendemos a acreditar que se não alcançamos nosso objetivo, todo o esforço foi em vão. Os estoicos nos ensinam uma lição diferente. Eles nos ensinam a nos concentrar no que podemos controlar, nossos esforços, nossas ações, nossas intenções, e aceitar os resultados que estão fora de nosso controle com equanimidade. O sucesso não é apenas alcançar o resultado desejado. O sucesso é saber que você deu o seu melhor, que agiu com integridade, que se esforçou ao máximo. O esforço em si é uma vitória. Quando você adota essa mentalidade, o fracasso perde o seu poder sobre você. Você pode falhar em alcançar um objetivo, mas nunca poderá falhar em dar o seu melhor. E quando o esforço se torna sua medida de sucesso, você se torna invencível, porque o esforço é a única coisa que você sempre pode controlar. A transformação. Uma vida de humildade e propósito. Então, qual é o resultado final desta guerra contra o ego? O que acontece quando você aprende a subjugar essa voz arrogante e insegura dentro de você? O você de antes vivia uma vida centrada em si mesmo. Seu foco estava no reconhecimento, no crédito, na validação. Você se comparava constantemente aos outros, sentia-se ameaçado pelo sucesso deles e secretamente se deliciava com seus fracassos. Sua felicidade era frágil, dependente dos aplausos do mundo exterior. O você de depois vive uma vida centrada no propósito. Seu foco muda de como posso parecer bom para como posso fazer um bom trabalho. Você encontra uma calma e uma confiança tranquilas que não vêm da arrogância, mas da competência e da humildade. Você para de tentar ser a pessoa mais interessante na sala e se torna a pessoa mais interessada. Você para de falar e começa a ouvir. Você para de sonhar com o sucesso e começa a fazer o trabalho humilde e necessário que o cria. Você se torna mais resiliente. O fracasso não o destrói, porque sua identidade não está ligada ao resultado, mas ao esforço. O sucesso não o corrompe, porque você permanece um estudante, ciente de que sempre há mais a aprender. Você descobre uma liberdade profunda, a liberdade de não precisar da aprovação dos outros, a liberdade de estar presente e focado na tarefa em mãos, a liberdade de colaborar genuinamente com os outros, celebrando seus sucessos, em vez de se sentir ameaçado por eles. Você não se torna menor ao subjugar seu ego. Você se torna maior. Sua vida se expande além de suas próprias necessidades e ambições mesquinhas e se conecta a algo maior. Um propósito, um ofício, um serviço aos outros. E nessa conexão, você encontra um tipo de sucesso e satisfação que o ego nunca poderia lhe dar. Se você chegou até o fim, é porque investe a sério no seu conhecimento. E um grande investimento merece a melhor ferramenta. Por isso, preparamos um infográfico visual exclusivo para ouvintes dedicados como você. Veja como as grandes ideias do autor ganham vida com essa ferramenta única. Como reconhecimento ao seu compromisso, você tem acesso a essa oferta especial. Clique no link na descrição para consegui-la agora. E agora, seu desafio final. É um exercício de humildade e estratégia, inspirado na estratégia da tela em branco. Nos próximos 7 dias, encontre uma oportunidade para aplicar este princípio. Encontre alguém em sua vida, um chefe, um mentor, um colega mais experiente, e faça-se a si mesmo a pergunta: como posso limpar o caminho para o sucesso deles? Pode ser se voluntariando para uma tarefa que ninguém quer, pode ser organizando informações para facilitar a decisão deles, pode ser simplesmente ouvindo seus problemas sem oferecer soluções. Não peça nada em troca, não busque crédito. Apenas se concentre em fazer o trabalho deles mais fácil. Aprenda silenciosamente com o processo. Depois de praticar isso, volte aos comentários e simplesmente escreva: eu preparei a tela.
É uma declaração de que você está mais focado no trabalho do que no reconhecimento. E, finalmente, se este resumo lhe deu uma nova perspectiva sobre o maior inimigo do seu sucesso, compartilhe. Compartilhe este resumo com um amigo ambicioso, um colega talentoso ou qualquer pessoa que precise ser lembrada de que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Agora, vá e conquiste a si mesmo.